Em Cuiabá, o esforço para reduzir o número de casos da Covid-19 está dando resultado. A população está cada vez mais consciente e já não há filas para leitos de UTI exclusivos para a doença. Uma vitória importante de quem está à frente da batalha e de todos os cidadãos. Com as ações de enfrentamento e os reforços na saúde, os casos de Covid-19 já estão diminuindo. Façam a sua parte. Passamos pelo momento mais difícil, mas sem vacina, ainda temos um longo caminho pela frente. O coronavírus mata. Usar máscara, higienizar as mãos e respeitar o distanciamento é mostrar que você se importa com sua vida e a vida dos outros. Mais do que um gesto de solidariedade, usar máscara é obrigação. Converse com seus familiares, amigos, vizinhos. Defenda essa ideia nas redes sociais. Prefeitura de Cuiabá. Olá, o RDTV, o programa de TV web do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso, chegou à sua 10ª entrevista com candidatos a prefeitos das principais cidades do estado e também a senador da República. Nós temos ouvido os candidatos para facilitar o acesso deles a este canal, nós estipulamos regras simples e claras. Com isenção justamente para poder com que eles apresentem suas propostas e façam as suas proposições para as vagas as quais estão pleiteando. Essas entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de cada um, de agenda de cada um, e estão sendo exibidas na ordem de gravação. Assim, então, nós entramos na nossa 10ª entrevista. Todos têm 20 minutos de tempo e nós esperamos que utilizem essa oportunidade para apresentar as suas propostas com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. O nosso 10º entrevistado é o candidato a senador da República, Euclides Ribeiro, do Avante, da coligação Avança Mato Grosso, cujo primeira suplente é a professora Francileide, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e Hernando Cardoso, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, como segundo suplente. Bom, candidato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso estúdio presencialmente. E a nossa primeira pergunta para todos tem sido: por que o senhor quer ser senador por Mato Grosso? O seu tempo passa a ser contado a partir de agora. Vamos começar? Estou esperando um tempinho só para ficar bem liberado aí o tempo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder estar aqui com essa disponibilidade para ofertar e oferecer nossas propostas. Todo o pessoal do RDTV, acredito que vocês também estejam aí de parabéns por poder estar fazendo esse momento democrático para todos nós. Durante 25 anos da minha vida, Lídice, meu nome é Euclides Ribeiro, sou advogado e durante 25 anos da minha vida trabalhei sempre em prol de quem está produzindo, quem está trabalhando, quem está querendo crescer e ter uma vida mais digna para todos esses mato-grossenses. Então, um trabalhador, pequeno, médio empresário. Trabalhei como advogado lutando contra um sistema financeiro que vi muitas vezes ganhar, que vi muitas vezes jogar à lona as empresas e os empregados, os empregadores e até aquele trabalhador. E senti que, durante esses 25 anos, sempre que eu entrava, ganhava, fazia a empresa crescer, fazia o empregado poder continuar produzindo, mas percebia que cada hora eu tinha que fazer de um em um. E se nós não mudássemos essa lei, como nós estamos vivendo hoje, se eu não pudesse participar da política, o meu espectro estaria sempre dentro do Poder Judiciário. Teria que ser contratado por um para poder resolver, E aí dentro da política é onde nós temos o poder para fazer as mudanças que eu acredito que a sociedade precisa. E uma das minhas pautas é dizer o seguinte: pagamos hoje os juros mais caros do mundo. Entregamos para os bancos, o sistema financeiro, as financeiras, aquele que empresta o consignado, aquele que dá o cheque do cartão de crédito, o cheque especial e todos os outros empréstimos, o maior resultado possível que essas pessoas podem ganhar. E perceber que existe hoje no Brasil uma política junto com o sistema financeiro, uma política financeira, uma política econômica, uma política social e a própria forma de se fazer política, onde existe um conluio, um conchavo, um compadrio entre o setor financeiro e os nossos políticos. Quero denunciar isso, para que o cidadão saiba que está sendo roubado,
está sendo roubado da sua dignidade, está sendo roubado da sua capacidade de produzir e do seu incentivo à atividade econômica. Nós queremos produzir, o brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto, é um povo que tem boa fé, gosta de pagar suas contas e quer fazer o correto para poder crescer. Somente com o equilíbrio entre quem produz e quem financia é que nós vamos ter o dinheiro para o senhor João poder pagar o carrinho dele, para a dona Maria poder pagar o consignado dela, para poder pagar a feira, para poder ter o dinheiro para comprar o carro, para poder pagar as contas em dia. E hoje nós não temos porque somos literalmente roubados e explorados por um sistema financeiro que acaba até com a vontade de produzir, tira a dignidade de quem produz. E eu faço essa denúncia, quero explicar como é feita essa denúncia e qual a solução existente. Tivemos durante muitos anos esse acordo entre o sistema financeiro e o sistema político. E assim tivemos esse poder acabando com as pessoas, com a vontade dessas pessoas produzirem. E a forma de resolver é através da lei do superendividamento. Nós já temos essa lei no Congresso, eu trabalho com recuperação de empresas, sei bem como funciona isso, e já temos essa lei no Congresso desde 2012. Trabalhei na criação dela já em 2010, dizendo que temos que permitir que o brasileiro possa pagar suas contas. Temos hoje em Mato Grosso 1 milhão de endividados. Temos no Brasil 63 milhões de endividados. 12 milhões de estudantes já saem do FIES, já saem da faculdade devendo FIES para trás. E 6 milhões de idosos não conseguem mais pagar as suas contas sem ter que fazer novos empréstimos para poder comprar o remédio, para poder emprestar um dinheiro para o filho que está desempregado e comprar alimento para o neto. Nós estamos vivendo uma situação de caos financeiro de todo o país. Eu quero levantar essa bandeira para dizer que isso não pode continuar. Essa é uma das principais bandeiras minhas? Sim. Algumas pessoas vão falar, Euclides, você tem que tomar conta, o que você tem da saúde, o que você tem da educação? Tenho ótimas propostas também para a saúde, para a educação, o ensino de base, colocar todas as crianças com todas as oportunidades iguais, para que só lá na frente tenhamos um pouco mais de investimento no ensino superior, no ensino de segundo grau, mas colocar todas as crianças com a mesma base. No SUS, temos um sistema do SUS muito complexo, que permite, obviamente, o atendimento para milhões de pessoas no Brasil inteiro. Mas temos que tomar medidas no Senado para que seja mais fiscalizado, para que possamos aumentar a pena para quem faz fraude, principalmente contra a saúde, coibindo assim que pessoas emitam ou tentem fazer fraudes contra a saúde. Esse já é um projeto de lei que já está no Senado. O deputado Jerônimo Gorgen, tive uma live com ele antes de ontem, e ele já pediu meu apoio para que, uma vez no Senado, possamos aumentar a pena para os fraudadores de licitação, principalmente contra a saúde pública. Projeto também de infraestrutura, temos que melhorar a infraestrutura. Por exemplo, pegamos lá nossa MT 158, que está esperando um trecho de 120 quilômetros para poder ser asfaltado e assim melhorar o escoamento de todo o Araguaia. Esses projetos de logística de Mato Grosso precisam imediatamente uma prioridade. Porque com a prioridade colocada na logística, nós vamos ter a melhoria do escoamento e imediatamente um crescimento das receitas e um crescimento do valor agregado de todos os nossos produtos. Um outro processo que nós temos que tomar cuidado, além do asfalto, além da educação, além da saúde, é que nós possamos incentivar a produção e a industrialização de nossos grãos em Mato Grosso. Temos hoje 5 multinacionais, que são as tradings, que fazem o esmangamento e levam todo o resultado do nosso lucro para o exterior. Não deixamos que esse resultado fique aqui no Mato Grosso. Então, o que nós temos? Na realidade, quem produz em Mato Grosso hoje acaba sendo uma barriga de aluguel. Uma barriga de aluguel para as tradings que levam os grãos ao preço que o mercado lá em Chicago dita e as multinacionais que vendem os insumos ao preço que eles dizem para o produtor rural quanto que é. E o produtor rural não tem margem para negociar o preço que compra os insumos, o preço que vende o produto. E quando se uniram as tradings, e aí eu faço uma crítica ao nosso ex-governador, especificamente a família que hoje é dona da AMAGE, porque eles eram produtores e agora viraram trades e viraram bancos.
Então nós fizemos o seguinte, vamos produzir e incentivamos, né? Vamos todos crescer, fazer disso aqui uma industrialização. Vamos fazer a industrialização de Mato Grosso? Vamos. Industrializou tudo. A hora que falou assim, Rondonópolis, por exemplo, vamos industrializar. Em vez de industrializar, se mudaram para Sapezal. Ótimo também, maravilha. Está lindo lá, Sapezal está indo bem, mas deixou muito a desejar para toda a população. E disse que vamos industrializar sim, mas agora que está todo mundo crescendo, o agronegócio está indo bem, eu não quero mais produzir, eu quero virar um banco. E aí, virando um banco, está agora colocando os juros mais altos do mundo, participando desse mesmo sistema. Criamos um sistema para colocar Mato Grosso na decadência produtiva e entregar todo esse resultado na mão de 3 ou 4 pessoas, fazendo assim uma ilha de endividados. Ou melhor, uma ilha pequena de poucos ricos e um mar de endividados. Um mar de pessoas que estão passando por necessidades. Daí 1 milhão de endividados, 180 mil sem emprego, 120 mil passando fome. Esse é o resultado que nós temos em Mato Grosso hoje, depois de 30 anos com esses políticos que aí estão. Candidato, o senhor tem um nome relativamente novo na política partidária e a gente sabe que é muitas vezes necessário também toda uma composição e um apoio de nomes considerados fortes nessa política, né? O vice-governador Otaviano Pivetta, por exemplo, o apresentou ao presidente regional do PDT, Allan Kardec, para construir essa aliança que vocês têm hoje. Isso. Só que até recentemente nas redes sociais dele, do dia 25 de setembro, ele afirmou que não teria ainda candidato definido para apoiar. O senhor ainda espera o apoio do vice-governador? Que tipo de apoio o senhor pretende buscar para chegar ao seu eleitor e convencê-lo de votar no senhor? Eu quero o apoio do eleitor. Eu não preciso, eu não dispenso apoio de ninguém, mas o que eu quero é o apoio do eleitor, para que eu represente diretamente ele, sem intermediários. Venham até essa política para dizer, não preciso de dinheiro público para me financiar, não preciso de grupo ou grupelho para poder juntar dinheiro para me financiar. Estou cuidando de minha própria campanha e estou colocando o meu nome, somente o meu nome, dos meus companheiros de chapa, professora Francileide de Rondonópolis e o empresário Hernando Cardoso de Porto Alegre do Norte, como meus companheiros de chapa para fazer a mudança necessária nessa nova política. Então, eu não dispenso, não estou aqui dispensando apoio de Otaviano Pivetta ou de qualquer empresário desses inúmeros que já foram meus clientes, que são meus amigos, que são pessoas que são do meu convívio. Mas não dependo deles, dependo do voto do eleitor. Daí eu quero falar diretamente com o eleitor para dizer o seguinte, como eu não dependo de terceiros, o meu compromisso é só contigo. Euclides Ribeiro, 700, só tem um compromisso com o eleitor. Eu não estou aqui sendo financiado por um grupo para depois de receber seu voto ir lá defender os interesses daquele grupo. Eu não estou aqui para ser financiado por alguns políticos que depois que eu for eleito eu tenho que ir lá dever favor para político. Eu estou falando direto com vocês. Só eu cuido da minha campanha, só eu cuido das minhas ideias e minhas ideias têm que bater com o que vocês querem, com o que os eleitores querem, com o que com a necessidade da população. Vou dar um exemplo aqui. Nós somos um estado produtor, pagamos os juros mais altos do mundo. Vou repetir isso aqui. O Brasil paga os juros escrachantes mais altos do mundo. Não tem como acreditar que no meio de uma pandemia, esse senador, Carlos Fávaro, vai lá e vota. Quero manter 300% de juros ao ano. Candidato, a gente está aqui para fazer propostas e eu pedi que não haja ataque a outros candidatos. O candidato que o senhor está citando é candidato também, então a gente gostaria de pedir a ética e a moralidade para o senhor falar das suas propostas. Até aproveitando, já que eu tive que interrompê-lo, nós temos já mais de 11 minutos aqui de entrevista e a gente está perguntando muito sobre a questão da reforma tributária, que é algo que está em debate em nível nacional. Ela está ainda no Congresso Nacional numa fase, considerada uma segunda fase, meio suspensa aí, mas assim, existe a proposta da unificação e a simplificação de impostos, unindo aí 5 impostos. Já que o senhor está falando também de endividamento, enfim, e caso eleito, o senhor vai votar nessa questão. O senhor concorda com a reforma tributária que está sendo proposta, com essa unificação, e se fala também na criação de um outro imposto? Qual a sua expectativa com relação a essa questão? A questão tributária, já vou falar nela. E também vou falar da ética e da moral, que são valores que nós temos que ter hoje em dia.
Temos que ter valores da ética, valores da moral, que estão presentes na minha vida desde que me formei na advocacia, para tratar do direito das pessoas que me dão o mandato para eu poder representá-las. Dentro dessa ética, dessa moral, acredito eu, sem ataque pessoal a nenhum senador, sem citar nome, acredito eu que faz parte da minha ética, da minha moral, criticar, sem precisar citar o nome do senador, mas criticar uma posição política tomada por um de nossos senadores ao ir ao Senado e votar contra quem está precisando agora, no momento de pandemia, de auxílio, de união, de colocar um na mão do outro para falar, vamos juntos sair dessa. Então, que não fique citado o nome dele, mas já está citado, mas que é uma afronta à população, acredito eu que assim seja. Voltando agora para a parte tributária... O tempo que o senhor criticou, eu então coloco à disposição se a assessoria dele quiser uma réplica, porque como nós somos jornalistas e precisamos ouvir todos os lados, aqui, por isso a nossa questão, a nossa ideia aqui é proposições e não criar debates, porque nós estamos fazendo a nossa entrevista gravada justamente para ouvir o que o candidato tem para a sua proposição da sua candidatura. Então a gente também, se for 30 segundos, o que for, a gente vai ter que colocar à disposição. Mas por favor, a minha pergunta. Nós temos que pensar no seguinte, Lídice, hoje, a forma como é feito o tributo é você pegar uma nota fiscal, fazer um lançamento, colocar dentro desse lançamento para que depois venha alguém fiscalizar aquele lançamento e ver se está tudo certo. Nós temos que simplificar isso daí. A forma hoje, como é feita a cobrança tributária, ela é escritural. Então você tira daquela transação, coloca numa nota fiscal, coloca para depois uma pesquisa, e depois dessa pesquisa, dessa fiscalização, é que nós vamos apurar o valor do tributo. Nós temos que simplificar isso daí. E um dos grandes fatores de sonegação, Lídice, de uma questão tributária, é que a pessoa precisa achar, aquele que está comprando, vendendo o produto, ou que está dentro do mercado, ele se sente prejudicado porque ele entende que alguém pode estar tomando uma vantagem dele. A forma que nós temos para que todos nós nos acalmemos quanto à questão tributária e tenhamos a certeza absoluta que só nós estamos pagando o correto junto com que todos nós estamos pagando o valor correto junto com os demais, é cobrar diretamente na transação. Façamos a cobrança direta na transação efetuada. Assim, aquele pessoa que vai comprar uma coisinha, qualquer coisinha vai ter um mínimo de valor para ser pago. E assim nós aumentamos a base, mas diminuímos o valor a ser pago. Assim todos nós nos sentimos muito mais à vontade para poder fazer o pagamento. Essa para mim é a principal. E essa daí não está nessa proposta dos cinco tributos, ela está na proposta do ITEX, que é uma que ainda está para ser discutida. Estava discutindo, é o ITEX, que aqui vai colocar com uma linha de computador, coloca a transação em todos os programas, em todos os bancos do Brasil, e em cada transação financeira nós vamos ter um microimposto. Assim todos nós vamos saber que ninguém está sonegando, acaba-se com uma indústria de sonegação que existe no Brasil, uma indústria de concorrência desleal, e vamos todos ter a mesma base. Esse para mim é o sistema mais justo. Para isso, agora, é lógico também que nós somos políticos que estamos à disposição da sociedade. Essa é minha visão, que no momento correto, porque infelizmente não vai ser esse ano. Até fosse, eu poderia ir lá, tentar modificar, tentar falar, mas não vai ser esse ano. A reforma administrativa e a tributária não tem mais clima para acontecer esse ano no Congresso, estava conversando também com os deputados, eles estão pensando o seguinte, olha, está muito em cima, nós já temos que fazer as sessões virtuais por aplicativo, não estamos conseguindo fazer, então não deve ser esse ano. Mas no momento em que for, também vou consultar novamente a sociedade para que eu possa ir lá e falar, olha, realmente esse ITEX pode se moderar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas na minha visão, é a melhor solução que nós temos hoje para o mercado. Bom, nós temos já 16 minutos, menos de 4 minutos para o fim da entrevista. Eu tenho perguntado aos candidatos em relação a pontos polêmicos que volta e meia entram em tramitação no Congresso Nacional e eu tenho pedido a seguinte resposta. O senhor responde contra ou a favor e depois ao final escolhe um dos temas para defender. Por exemplo, o senhor é contra ou a favor da descriminalização do aborto? Eu sou a favor da vida. Sou a favor da vida. Pois não. Liberação da maconha para lazer. Contra ou a favor? Eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 5. Daqui a pouquinho eles estão me assistindo em casa. Drogas não, impossível. Euclides Ribeiro não aceita drogas, não tem como falar de drogas. Euclides Ribeiro 700 sem drogas. É lógico que como instrumento que nós somos da população,
em determinado momento, com uma determinada discussão, vamos entender melhor qual que é a situação específica para poder votar. Liberação do porte de arma para o cidadão, contra ou a favor, candidato? Em termos, tem que ser mais rígido do que está tendo, e Mato Grosso acaba de passar por uma situação muito desagradável e estamos entendendo que temos que dar uma melhorada. Mas sim, o cidadão com o direito ao porte de arma tem mais liberdade do que quando nós não tínhamos liberdade alguma de ter porte de arma. O senhor é contra ou a favor a redução da maioridade penal? 16 anos, para alguns casos, é interessante, sim. Por fim, corrupção como crime hediondo, contra ou a favor? Já tem que ser imediatamente. Vamos para prisão em segundo grau? Também. Você já vai fazer a próxima, eu tenho certeza. Não, na verdade não. Prisão em segundo grau, imediatamente. Isso aí tem que passar logo, porque agora o STF disse que não precisa mais. É só depois de 2, isso pode demorar 10 anos. No terceiro grau. A prisão Bom, nós em segundo estamos grau. aí já com 18 minutos, a gente deixa os 2 últimos minutos à disposição para o candidato fazer as suas considerações finais, fazer o seu pedido de voto. Claro que nós gostaríamos de ser tratado de muitos outros assuntos, mas 20 minutos, passa rápido aperta 20 mesmo, minutos, né? aperta Então, por mesmo. favor, fique à vontade. Durante esses 25 anos, trabalhei a favor de quem quer produzir. Quero continuar fazendo o mesmo agora na vida política. Deixei um pouco de lado a advocacia para poder trabalhar na política, que assim eu posso atender muito mais pessoas. Euclides Ribeiro, 745 anos, 2 filhos e 2 companheiros de chapa. Professora Francileide de Rondonópolis, mulher, professora aposentada, que está tentando fazer o melhor para todos os servidores públicos, e ela é professora de professores, porque ela é do Cefapro, que tem 15 pontos em todo o estado de Mato Grosso, e ela foi coordenadora do Cefapro por muitos anos. É a nossa mulher de fibra, que vai representar muito bem a região de Rondonópolis, a região sul do Mato Grosso, no Senado Federal. E o meu companheiro de chapa do Araguaia, o único entre todos os candidatos que tem um companheiro de chapa do Araguaia, é Euclides Ribeiro 700 e Hernando Cardoso de Porto Alegre do Norte. Empresário, trouxe para Mato Grosso a indústria Agrosset Industrial, onde está fazendo esmagamento de soja e competindo com as multinacionais, deixando aqui o dinheiro, deixando aqui o trabalho, deixando aqui a produção, a geração de riqueza e a capacidade de gerar prosperidade para a região do Araguaia. Este é o senador do Araguaia. Nós 3 montamos nossa chapa é ficha limpa, todos nós, e não temos vínculo com grupos políticos que não tenham total liberdade para poder dizer: estamos aqui para representar você, cidadão, você, eleitor, você que quer uma mudança na sociedade, você que quer ter sua saúde, sua liberdade, sua segurança e sua educação muito bem representadas no Senado Federal. Assim, estou aqui para pedir o seu voto, para ter esse voto de confiança com você e para que possamos juntos fazer um Mato Grosso maior. Avante, Mato Grosso. Obrigado. Obrigada, candidato. Bom, hoje nós entrevistamos o candidato a senador Euclides Ribeiro do Avante. Essa entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV, do site RD News, até amanhã, quando será substituída por outro candidato, candidata ou entrevistado. Ela também fica à disposição no canal RDTV News do YouTube. Você pode assistir a esta e a todas as entrevistas que nós temos feito na série Eleições 2020. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.